Olá, irmãos, bom dia. Mais um domingo e vamos para a nossa última lição, desse trimestre, lição número 13, a morte e ressurreição de Jesus. É um texto muito fácil, para quem leu a leitura diária aí, viu que é um texto já bastante conhecido e a gente vai se atentar a alguns pontos aqui, inclusive que o autor aqui da nossa lição destacou. Ele destacou muito bem, por sinal, né? Falando sobre os últimos momentos de Cristo e a demonstração do seu grande amor por mim e por você. Vamos orar antes de dar continuidade na nossa lição? Senhor, querido Deus, maravilhoso Pai, te agradeço, Deus, por esse dia, por mais um domingo, Deus, estudando a tua palavra. Te agradeço por essa liberdade que temos, ó Deus, de ler a tua Bíblia, ó Deus, e de estar estudando e meditando e tendo esse alimento tão importante para a nossa vida, Deus. Olha, o principal alimento para a nossa vida, na nossa segunda, terça, quarta e assim por diante, ó Deus. Sem isso, ó Deus, nada somos, ó Deus, e precisamos de muita orientação sua para cada vez mais, cada dia que se passa, estar mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. Ó Senhor, obrigado por tudo, Deus, fique conosco, Deus nos auxilie, Deus, para que cada dia mais a gente possa melhor te servir, Deus. Te peço, Deus, que fique com os irmãos, Deus, que estão assistindo, Deus, com aqueles, ó Deus, que porventura não podem, Deus, tu sabe qual é o motivo, Deus, e também te peço para aqueles que estão enfermos, Deus, que tu, Senhor, possa estar cuidando de cada um deles. Essa é a oração que eu te faço, nome santo do seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá, irmãos. Lição número 1, lição número 13, né? Lição número 1 não, né? Lição número 13. Vamos ler o texto áureo aí, né? Texto esse das palavras de Pilatos, né? O governador romano da época, que disse o seguinte: Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo, né? Ou seja, chamado o Messias, né? Porque Cristo significa isso, Messias, para o judeu, né? Para nós também, né? Jesus Cristo, na verdade, não é nome e sobrenome, né? Jesus o Messias, né? Isso significa a palavra Cristo. Disseram-lhe todos, seja crucificado. Quem que são esses todos? São os judeus, para quem foi dirigido a pergunta, né? Pilatos dirige ao povo esta pergunta e essa é a resposta, né? Então vamos lá. Mateus, os últimos capítulos de Mateus, capítulo 26, 27 e 28, né? E esse é o texto principal da nossa lição, com as palavras aí de Pilatos e a resposta do povo a respeito desta pergunta. Vamos lá nos adentrar, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 26, tá? Para estar acompanhando. É, Na verdade, os slides que eu preparei, né? São apenas esse do textual e mais um, né, que vocês irmãos podem ver que são as fotografias representando, né, claro, né, isso aqui foi algo que eu peguei pela internet, não é real, né, mas para representar o que aconteceu naqueles últimos dias, né, onde Jesus Cristo foi bastante judiado, né, açoitado, morreu, né, ressuscitou e tudo que encontraram no túmulo foram apenas os lençóis pelo qual ele estava envolvido, né? Então vamos lá, capítulo 26. Irmãos, eu acho que eu vou pegar pela Bíblia, né? Até mesmo porque a nossa lição, o autor não colocou um, dois, três tópicos somente, né? Colocando lá, os acontecimentos, primeiro os preparativos no Mateus 26, os acontecimentos, né, em Mateus 27 e a vitória em Mateus 28, parte final, né? Então vamos lá, né? Jesus, no capítulo 26, mostra Jesus ungido em Betânia, né, e a última Páscoa, tá? No capítulo 26. Isso. Também tem a prisão de Jesus, né? Vai falar também sobre Jesus perante o Sinédrio, negação de Pedro, tudo isso no capítulo 26. Vamos lá, né? Vamos parte por parte, primeiramente. Então começa aqui já a preparação da Páscoa. A preocupação de Jesus Cristo de estar com os 12, até mesmo para dar as últimas orientações e ensinamentos a respeito do Evangelho, né? O Evangelho que ele próprio é o Evangelho, né? Jesus Cristo, as boas novas. E só que na hora que ele chega na casa de Simão,
né? E era não, Simão, o antigo leproso, né? Porque a Bíblia fala, e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, né? Tá lá no versículo 6 do capítulo 26. Ele já não era mais leproso, tá? Até porque se ele fosse leproso, né? Ninguém poderia adentrar, né, na sua casa. Ele foi curado, né? E já não era mais. É só uma referência de quem é esse Simão, tá? E, e você vê, né? Primeiro começa com a preocupação dos sacerdotes, escribas e os anciões de querer arrumar algum motivo, né, para estar prendendo a Jesus, né? E você vê que eles não queriam fazer isso durante o período da festa da Páscoa, né? Por quê? Porque o povo estava muito envolvido naquele exato momento com a pessoa do Jesus e seus milagres que ele estava operando, né? E eles não queriam criar um alvoroço, né, entre o povo, como está escrito aí no início do capítulo 26. Mas Jesus entra lá na casa de Simão e começa, né, a sua preparação até a sua morte. A primeira parte ele foi ungido, né? Ungido por quem? Né? Por uma mulher, e essa mulher derramou um perfume muito, muito caro, né? É, Inclusive o autor se destacou, né? Que é um, deixa eu ver onde que tá ali, ó, logo na página 59, né? E também tá na página, deixa eu ver, na Bíblia aí no capítulo 26, deixa eu ver. é, Deixa eu ver onde que tá. Ó, o versículo 9, né? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se dinheiro aos pobres, né? Olha só, né? O quanto deveria valer esse perfume, né? É, E aí Jesus explica que sempre vai ter os pobres no meio da gente, a gente tem que se condoer, ser sensível e estar ajudando a quem precisa, né? É claro que com todo carinho, porque hoje, inclusive, o nosso inimigo ele é astuto, né? E vai usar dessas pessoas, inclusive, para poder deixar nós menos sensíveis, né, ao clamor de muita gente que realmente está passando necessidade. A gente deixa de ajudar. Por quê? Porque tem os aproveitadores, né? Os aproveitadores que fingem ser uma coisa e na verdade não são, né? E por esse motivo, a gente ajudar a pessoas que na verdade não precisavam, a gente fica depois descobre futuramente, acaba se tornando mais frio quanto à ajuda que muitos e muitos precisam de fato ter, né? É algo para a gente estar atento. A gente sempre, como o próprio Jesus Cristo disse, a gente sempre vai ter os pobres, as pessoas necessitadas ao nosso redor. Cabe a mim e a você estar sensível ao clamor de cada um. Mas não é o foco aqui, né, esse assunto. O foco aqui é o que a mulher fez. Inclusive o próprio Jesus Cristo disse que sempre ela seria lembrada por este ato. É, Então, você vê, né? O autor, inclusive, da lição aqui fala, né? Ele ali é ungido por uma mulher com alabastro, né, que é o perfume, um precioso perfume caríssimo que valia 300 denários, né? Ou seja, um ano de salário de um trabalhador, né, da época. É claro que aí depois, né, o autor, inclusive, continua, né, dando exemplo, né? Deixa eu ver se eu acho a página aqui certinho. Imagine multiplicar isso por 12, né? Porque um salário mínimo por 12, o quanto, mais ou menos, né? Claro, né? Não significa que exatamente o salário mínimo é a referência, mas para se ter uma ideia do quanto custava esse perfume. Era algo realmente, se for pegar até mesmo um salário mínimo, que não é muita coisa, mas se você for multiplicar por 12, o montante já é um valor considerável, né? Durante um ano, né? Que dá um pouco mais de 12 mil reais. Então você vê, 12 mil reais, né, não é algo para você desprezar, né? Não que mil reais seja para você desprezar, não, de forma alguma, né? A gente tem que sempre administrar muito bem tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão e ser bons mordomos, né?
cuidar bem daquilo que Deus nos coloca, não só o nosso salário, mas é tudo, né? Nossa casa, o nosso veículo, né? Qualquer coisa, né? Qualquer utensílio que Deus te colocou na sua mão para você administrar e cuidar bem, né? E não é só ser bem um bom mordomo daquilo que Deus colocou na sua mão, né? Mas também ser bom mordomo, né? Do seu tempo também, o quanto você tem sido uma pessoa zelosa, cuidadosa do seu tempo e tem se dedicado à obra do Senhor, né? Às vezes se fala muito em dízimo, dinheiro, né? Mas tem dado dízimo do seu tempo também, né? Algo para a gente pensar. Mas voltando aqui para o feito desta mulher, ela ungiu, né? A Jesus Cristo com esse perfume. E perfume este muito caro, né? Primeiro, o que mostra aqui? Desprendimento, né? Essa mulher estava com foco na pessoa do Senhor Jesus. Não se importou, né, com esse perfume. Simplesmente fê-lo porque amava Jesus Cristo e queria dar o seu melhor para o Senhor Jesus, né? Essa é a questão. Primeiro é esse. O amor, o desprendimento dessa mulher para com a pessoa do Senhor Jesus. Muitos hoje em dia não têm esse mesmo desprendimento, esse amor ao Senhor Jesus. E se apega a coisas muito menores, mas muito menores mesmo, do que este perfume, né? E olha, gente, você vê, é algo de grande valia. Não é um simples produto que vai custar 100, 200, 300 reais. Não, né? É algo de muito, muito, muito caro, muito caro. E você vê a indignação dos próprios, né, discípulos que ali estavam no momento, né? Porque olha só o versículo 8: e os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, né, por que este desperdício, né? Você vê, olha só a atitude da mulher e a atitude dos discípulos, né? Ela fez o que fez porque amava a Cristo e não se apegou a coisas materiais que trabalhando você pode adquirir novamente, né? Porque digno é o trabalhador do seu salário, como está em Provérbios e em muitos outros textos. O próprio apóstolo Paulo fala lá em, acho que é Tessalonicenses, né? Que fala, quem não quiser trabalhar, que também não coma. Então você vê, né? É do nosso trabalho, né? Do nossa saúde, do trabalho dado por Deus, da saúde dada por Deus, né? E do também da sabedoria dada por Deus é que a gente vai adquirindo as coisas que Deus vai colocando na nossa mão, né? É assim que funciona, né? É eu cuidando bem daquilo que Deus me dá. E essa mulher se desprendeu disso, não ficou apegada a isso, né? E fez o que fez por amor ao Senhor Jesus, tá? Primeiro, o próprio Senhor Jesus aqui disse que, deixa eu ver, deixa eu ver onde que está aqui. Versículo 12: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando para o meu sepultamento. Talvez nem os próprios discípulos estavam entendendo o que o próprio Senhor Jesus estava dizendo. Deveriam atentar para as suas palavras com diligência, atentar, ficar bem atentos a ouvir, né, o que Jesus estava dizendo, porque muitas vezes Jesus falava, mas eles não compreendiam, porque eram pessoas, muitas vezes, até muitos de nós somos hoje assim, são pessoas imediatistas, não olham lá na frente, querem ver o agora, né? E por esse motivo que muitas vezes a mensagem não é compreendida, porque eu quero ver para já. Não é algo que eu queira esperar para daqui um mês, 2 meses, né? O fruto da mensagem pregada. Não, eu quero para ontem, né? E isso é um problema, né? Que acontecia com os discípulos, né? Que às vezes Jesus pregava e eles queriam que às vezes a coisa acontecesse para ontem. E por esse motivo que muitas vezes Jesus Cristo estava pregando profecias para o futuro e eles não compreendiam, né? Não compreendiam que se tratava da própria pessoa do Senhor Jesus, não compreendiam que não era algo para agora, é algo para mais para frente. Então esse é o grande mal dos discípulos e de muita gente hoje, né?
é muito imediatista, quer as coisas para ontem, inclusive quando se trata de mensagens de profecia, tá? E cada coisa tem o seu tempo determinado por Deus, né? É Deus que determina. Não é o que eu quero, mas sim tem que ser sempre a vontade do Senhor. E o versículo 13: Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua, né? Olha só que coisa, né? Inclusive o autor da lição, para quem leu a lição, né, diz que o questionamento, né, sobre esse desperdício, quem fez foi Judas, né? E isso está escrito lá em João 12, versículo 4, né? É Judas que tem essa reação, a pessoa, o discípulo que era responsável por todas as finanças, né, por todo o dinheiro que eram dado aos discípulos, era ele que administrava, é ele que possuía, né, a posse desse dinheiro. E foi ele também que vendeu, né, traiu a Jesus Cristo, né, por, deixa eu ver aqui o valor, 30 moedas de prata, deixa eu ver. 30 moedas de prata, versículo 15, né? E olha que ele foi ao encontro, né, dos sacerdotes, né? Foi Judas que foi, não foram os sacerdotes que foram ao encontro de Judas. Vamos nos atentar a isso também, né? Foi Judas que foi ao encontro dos sacerdotes para querer criar uma ocasião para poder entregar a Jesus e traí-lo. Então você vê, às vezes, né, às vezes não, né, com a 99%, né, não é algo que vem até mim e que faz eu cair no pecado, é eu que corro atrás do pecado. Muitas vezes a gente não quer admitir, mas somos obstinados e vamos lá e praticamos o mal. Temos que estar alicerçados, em sintonia, em perfeita comunhão com Deus todos os dias, para que a gente não, para que a gente fuja da aparência do mal. Judas, né, ele foi ao encontro dos sacerdotes. Não foram os sacerdotes que foi, né, ao encontro de Judas. Ou seja, Judas preparou a ocasião, trabalhou em seu coração toda a traição. E foi, né, e entregou a Jesus Cristo por umas simples 30 moedas de prata, que foi inclusive o dinheiro depois que foi comprado um campo, né, para que seja sepultura de estrangeiros, né? É muito triste, muito triste. E o próprio Senhor Jesus Cristo, né, alerta sobre isso, né? Inclusive está no versículo, deixa eu ver que versículo que é. Porque no capítulo 26 mesmo, Jesus Cristo fala que vai ser traído por um deles, né? E deixa eu ver que versículo que é. É o versículo 24 do capítulo 26. Né? Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, ou seja, nos profetas, né? Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido, né? Então, ai daquele, ou seja, né, realmente o jugo, né, sobre essa pessoa, no caso sobre Judas, seria terrível, né? E olha só, né, no caso dele, depois todo mundo já conhece a história, né? Ele jogou as moedas de prata, né, lá no Sinédrio, se arrependido, né? Arrependido entre aspas, né? Com remorso, né? Não foi arrependimento, foi remorso, né? Do que fez e foi se enforcar, né? Tirou a sua própria vida. Olha só a consequência do seu ato. É por esse motivo que eu falo, muitos discípulos eram imediatistas, não paravam para pensar nas suas ações, nos seus atos. Judas era um, Pedro era outro, né? Falava de sopetão, não parava para analisar, pensar na resposta que iria dar, né? A gente vai ver a negação de Pedro também a respeito. A gente vai ver
que ele logo de cara, não, se for preciso até morro contigo. E não foi bem assim. Não foi bem assim, né? Então ele falava de sopetão, não parava para pensar. A gente tem que ter essa consciência. Respira antes de responder alguém, antes de responder ao irmão. Peça sabedoria de Deus. Inclusive, né, eu estava conversando com o Carlos e com o Milton, né, na Unip, e falava a respeito disso, que muitas vezes a gente está em locais que não dá para você pegar a Bíblia, seja ela impressa, né, como eu tenho aqui, os irmãos estão vendo as folhas aí, né, na minha Bíblia, a revista aqui um pouquinho mais para frente, e às vezes não dá para você pegar, né, a revista ou a Bíblia, né, ou até mesmo a Bíblia no celular, né, e sair pregando o Evangelho, porque o ambiente que você está, o local onde você está, não é para isso, né? Por exemplo, né, eu estou no meu ambiente de trabalho, lá eu tenho liberdade para sair pregando. Não, eu fui lá contratado para trabalhar e desempenhar meu trabalho, desempenhar o meu serviço. Eu não estou ali para pregar o evangelho. Mas, se você não pode fazer isso com palavras, pregue o evangelho com a sua vida, com a sua vida. E eu falei, estava falando pro Carlos Pimenta, e em todo lugar que eu posso pregar o evangelho com a minha vida. Às vezes é fazendo uma despesa no supermercado, às vezes é pagando uma conta, né? Seja no banco, numa casa lotérica, né? Numa farmácia, não sei. Você vai comprar um medicamento, você vai fazer uma caminhada, né? Em todo lugar eu tenho que denotar que sou um servo do Senhor Jesus. Mesmo que eu não fale nada, as pessoas podem olhar para você, você é diferente. Você é crente. E às vezes você não falou nada, absolutamente nada, né? Mas o seu comportamento, as suas ações, o seu gesto, né? Até mesmo em conversas corriqueiras do dia a dia, né? Sobre qualquer assunto, o seu palavreado denuncia que você é diferente e que você é uma pessoa redimida e transformada pelo Senhor Jesus. Isso é importante. Se não é possível pregar o evangelho com palavras, que pregue com a sua vida, né? Eu vou citar aqui mais uma vez, já citei isso em outras lições, né? E é para isso que a gente está estudando essa lição de hoje. A gente vai relembrar do grande amor que o Jesus Cristo demonstrou por mim e por você. Sofreu um bocado, coisa que nenhum filme pode retratar, por mais que tente, né? É a mesma coisa que alguém vem falar para mim, que eu vejo pela internet, sei lá, qualquer coisa assim. Como que é sofrer de Covid, ficar vários dias entubado. Não, eu não sei, eu não posso falar isso, eu não vivi isso. Só quem pode dizer como que é quem passou por isso. É quem teve que ficar internado vários dias em UTI, para falar o que é o sofrimento, o agravamento, como que é estar ruim da Covid. Não só Covid, mas câncer. Quanto sofre também com câncer, né? Às vezes tem muita gente que fala, é uma doença boba, né? É uma doença. Gente, não é. Para alguns pode ser uma simples gripe, mas para alguns, né, é fatal. Já conheci pessoas que morreram e que passaram um bocado, mal, me ficaram vários dias internado, entubado, né, por causa dessa doença, né? Já conheci pessoas também que tiveram câncer, né, sofreram bastante e morreram também do câncer. Então, outros obtiveram vitória, alguns obtiveram vitória sobre o câncer, né? E de qualquer espécie, não estou aqui especificando um câncer A, B ou C, né? Câncer, né? Uns obtiveram vitória, outros derrota. Derrota, não sei se diria derrota, né? Talvez que assim, a gente acha que por causa que a pessoa faleceu, né, a gente coloca como derrota. Não, né? Deus chamou para si, né? E a própria Bíblia fala que Deus vai abreviar os nossos dias por amor a nós, né? Então, às vezes Deus abrevia o dia de fulano, ciclano, beltrano, não significa que foi uma derrota, não, pelo contrário, né? Em Salmos também fala, né, da alegria de Deus, da morte dos seus santos, né?
Porque vamos estar junto com Ele, vamos estar na presença deles, adorando Ele, né? Então, é derrota a olhos humanos, né? A olhos, essa mente limitada nossa, essa mente muitas vezes denegrida por esse pecado, denegrida pelo mal que acerca a nossa sociedade, né? A gente se acostumando com muita coisa errada, que está errado, o crente não deve se acostumar com aquilo que é errado. Pelo contrário, tem que ser o diferentão mesmo, a diferença. É para isso que Jesus Cristo morreu, para que sejamos sal e luz. Não é para ser igual ao resto. Não, temos que ser diferente. E às vezes está estudando essa última lição. Foi sobre morte e ressurreição de Cristo. Vamos ver tudo o que aconteceu com Jesus Cristo. Para quê? Para fazer aquilo que o mundo faz? É como acabar tendo atitude como muitos aqui tiveram na nossa lição de hoje. Cuspir em Jesus Cristo. Em tudo aquilo que ele fez. Né? Rejeitar o sacrifício dele. Porque muitas vezes quando eu me envolvo com o pecado, é isso. De certa forma, é você desprezando todo esse sofrimento de Cristo. Porque você volta para o lamaçal do pecado. E a gente tem que parar, refletir, pede sabedoria do Senhor. Deus me ajuda, me ajuda. Eu sou fraco nisso, sou fraco naquilo. Me ajuda a não cair. Santidade é isso, você a cada dia melhorando a sua comunhão, a sua devocional, a sua oração, tudo, para que você a cada dia seja mais e mais e mais parecido com o Senhor Jesus, que é o nosso exemplo. É coisa para a gente pensar, irmãos, tá? A gente vê que Jesus Cristo destaca a ação dessa mulher. Ela foi uma mulher desprendida, amou a Jesus Cristo incondicionalmente e fez o que fez, não se importou com esse dinheiro. Coisas que os discípulos se importaram. Aí vem Judas, né? E faz toda aquela armação da traição, né? E Jesus Cristo falando, meu tempo está próximo, meu tempo está próximo, né? E inclusive depois da última ceia, né? Onde Jesus Cristo toma a ceia com eles, tem todo, né, o preparativo da ceia, como deveria ser a ceia, né? Mas a parte principal, né, que eu quero destacar nesse texto, primeiramente, além de todo o ensinamento, todo o discipulado que Jesus Cristo estava fazendo com seus discípulos, porque eles deveriam continuar a jornada daí para frente, né, depois da partida do Senhor Jesus. A principal coisa, vão vir adversidades. O crente está livre de adversidades, de perseguição? Não, não está. Mas o verdadeiro crente vai pedir ajuda do Senhor para enfrentar aquela adversidade, não vai querer enfrentar sozinho. Jesus Cristo foi preso, né? Quantos ficaram com o Senhor Jesus acompanhando ele? Nenhum. Pedro ficou de longe. De longe. Só que Pedro já tinha sido discipulado por Cristo. Pedro já tinha sido ensinado por Cristo. Ele já sabia do amor de Cristo. Você vê que a sua fala, a sua atitude denunciava que ele era seguidor de Cristo. Tanto é que, mesmo ele acompanhando de longe o que estava acontecendo com Cristo, né, muitas vezes ele acusou, mas você faz parte, né, do grupo dos seguidores de Cristo. Muitas pessoas acusaram Pedro, né? Inclusive, uma das coisas que eu gosto, né, deixa eu ver onde que está. Deixa eu ver onde que tá, irmãos, que agora eu me perdi. Aqui, ó. Capítulo 26, bem lá no finalzinho, o versículo 73. Diz assim, ó, e daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Né? Ou seja, o comportamento dele, a forma dele se expressar, né? O verdadeiro servo do Senhor Jesus, o que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, verdadeiramente tem a sua vida transformada. E se falava palavrão, para de falar palavrão.
Você tinha alguns vícios, para de ter vícios, porque Jesus Cristo começa a ter controle da sua vida. E é aquilo que Paulo fala, que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, muitas pessoas não se atentam a esse detalhe, né? Que Jesus Cristo começa a dirigir a sua vida de forma completa, começa a dirigir a sua vida no total. Não é só uma parte daquela, só aquilo que lhe convém, mas tudo na sua vida é administrado e gerido por Senhor Jesus através do Espírito Santo. E tudo que você faz denota que você é um servo dele. E isso é o verdadeiro salvo por Cristo, né? Aí você vê que era a condição de Pedro. Ele já estava há 3 anos com o Senhor Jesus, né? Sendo ensinado, sendo discipulado. Aquilo que ele era antes como pescador já não era mais, não é mais. Teve a sua vida mudada, transformada, né? E tudo que ele fazia já denotava que ele era, né, servo do Senhor Jesus. Isso é algo que a gente precisa nos atentar. Porque o verdadeiro servo de Jesus não é igual ao mundo. O verdadeiro servo de Cristo mostra que é servo de Cristo. As suas ações, a sua vestimenta, o seu gesticular, o seu falar, tudo denuncia que essa pessoa é servo do Senhor Jesus. Como é bom você estar simplesmente andando, fazendo uma caminhada que seja. Alguém olha para você, te interrompe por um momento e fala, você é crente. Aí você fala, o que eu fiz? O que eu falei? Às vezes você não fez nada, você não falou nada, mas você resplandece, você transmite que é uma pessoa diferente. E essa diferença é Jesus Cristo em sua vida, né? E eu gosto muito, né, do filme Prova de Fogo, né, que eu já comentei em outras vezes também, em outras lições. Mas tem um ensinamento ali, né, que também está na Bíblia, tá? Acho que é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, se eu estou bem lembrado. É, que aquele rapaz, tudo bem, é uma ficção, o filme, é uma ficção, né? Mas mostra algo que eu creio que pode acontecer facilmente na vida real. O que ele pregou do evangelho para sua esposa? Nada. Mas teve uma mudança radical na sua vida, na sua postura. E a esposa desejou ser como ele era, né? Eu não sei o que aconteceu com você, mas o que aconteceu com você que aconteça comigo. Então, você pode levar muitas pessoas aos pés de Cristo por causa do seu comportamento. É a forma como você fala, a forma como você gesticula, a forma como você se veste, denuncia que você é um servo do Senhor Jesus, né? Nós temos que ser zelosos com esse templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Porque é através dele que eu testifico a respeito do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes a gente está em situações, em locais, que não dá para você pegar a Bíblia e pregar o Evangelho, como, por exemplo, um ambiente de trabalho. Mas você pode pregar o Evangelho com a sua vida. Com a sua forma de agir, você pode pregar o Evangelho. E as pessoas podem querer desejar ser como você é por causa do seu comportamento. Porque você honra a Deus com o sacrifício que ele fez ali na cruz. Você não despreza nada do que aconteceu com ele. Cada açoite que ele levou, cada cuspida que ele levou, cada zombaria que ele levou, você olha para Cristo e, nossa, ele sofreu um bocado por mim. E você honra a Deus com a sua vida. E glorifica Jesus Cristo com as suas atitudes. E as pessoas podem querer se achegar aos pés de Cristo pelo que você faz. Nem muitas vezes pelo que você prega, mas pelo que você faz. E continuando nossa lição, né? A gente vai ver, né, tanto no capítulo 27 quanto no capítulo 28, é a ressurreição de Cristo. Mas no capítulo 27 vem falando, né, sobre a sua crucificação, como se desenrolou a sua crucificação. Né, antes, um pouquinho antes, no capítulo 26, fala sobre Pedro, né, e a rejeição a Jesus Cristo, chega a negar ele, né, 3 vezes, tá? Uma coisa que as pessoas confundem, acham que o galo, né, cantou 3 vezes. Não, né? O galo não cantou 3 vezes, tá?
Ele negou 3 vezes antes que o galo cante, tá? É diferente, né? Presta atenção, tá? Tanto na leitura bíblica quanto nas muitas mensagens que é pregada sobre esse assunto, né? As pessoas muitas vezes confundem, tá? Ele nega 3 vezes antes que o galo cante, ele se lembra das palavras de Cristo e chora amargamente, né? E tá lá olhando de longe, de longe, de longe. E nega veemente que não é seguidor de Cristo. Muitos têm tido o mesmo comportamento, né? E infelizmente, né, desonra o nome de Cristo, desonra o nome de Cristo, porque deveriam estar agindo de forma completamente diferente, né? Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Eu posso citar mais inúmeros outros textos. Então, cuidado, cuidado. Não vivamos um evangelho de aparência, mas vivamos um evangelho genuíno, né? Todos os dias, de dentro para fora, tá? E a gente vê o caso de Judas, que fez o que fez, né? E se enforcou. Não houve arrependimento dos seus atos, né? O que houve foi remorso, né? Já Pedro, né? Fez o que fez, mas se arrependeu. Se arrependeu sim, né? Houve mudança de vida. Depois lá na frente, lá em João fala, né? Que na hora que Jesus Cristo estava tendo. Porque ele voltou a pescar, né? Voltou a pescar. E Jesus Cristo fala, né? Para Pedro: Pedro, tu me amas, né? Pergunta várias vezes. Ele fala: sim, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Você vê, né? É um homem que teve que ser chamado ali várias vezes para poder haver uma mudança. E houve uma mudança. Depois foi um grande líder, né, da igreja primitiva. Mas teve, né, uma pessoa que era muito inconstante. Mas acho que foi passando o tempo, foi passando depois, né, com o Espírito Santo agindo 24 horas, né, contigo. Ele houve uma mudança radical, radical, e ele passou de fato a viver o evangelho genuíno. Mas foi algo que levou tempo. Tem muita gente, né, que precisa desse discipulado, precisa desse aprendizado, né? Mas o importante é que as pessoas ouçam com atenção a voz do Senhor. Seja através de Deus próprio falando com você, né, através do Espírito Santo, ou seja, Deus usando um servo para falar com você. Eu creio de coração que muitas vezes quando eu estou na igreja ouvindo o evangelho, estou aqui no YouTube agora, né, ouvindo uma pregação da palavra, eu creio que aquela pessoa que está ali na frente é um servo usado por Deus. É como se o próprio Deus estivesse falando comigo. Então ouça, 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 né? Inclusive lá em Apocalipse, né, muitas vezes é exortado isso. Quem tem ouvidos, ouça, 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 né? Fale menos, ouve mais. E sempre use como filtro a palavra de Deus. Não seja você o filtro. Não seja um livro, ou até mesmo essa revista aqui, gente. Não seja. Que seja sempre e sempre a palavra de Deus o filtro, né, de tudo. Certo? Então a gente vê depois Jesus Cristo, né, perante Pilatos, né? Pilatos quer lavar suas mãos, joga para cima do povo, né? A sua responsabilidade. É um líder que tinha o poder para tomar essa decisão, né, de libertar Cristo e joga para cima do povo. Essa sua responsabilidade, né, concedida por Deus. Não me lembro bem se está em Lucas, acho que está em João, né, que o próprio Jesus Cristo fala que o poder que ele tem foi Deus que lhe concedeu, né, para mostrar para Pilatos que ele não é aquilo tudo que ele pensa. Não, ele está ali onde está porque Deus assim o permitiu que ele estivesse. Foi tudo e tudo está no controle do Senhor. E aí o povo acaba escolhendo Barrabás, né, na hora que Pilatos faz a pergunta, né, a quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, né, chamado o Cristo, né?
E aí, né, o povo escolheu, né, Barrabás. Sendo que Jesus Cristo, há pouco tempo atrás, estava ensinando no templo e operando inúmeros sinais e milagres. E mesmo assim o povo rejeitou. Né? É incrível, é incrível, é incrível. Mas como pode, né? Como pode? Eu fico imaginando, eu tento assim, às vezes eu paro para pensar, se eu estivesse ali na época, né? Olhando aquela pessoa fazer coisas fantásticas e nunca com o objetivo de querer se engrandecer, mas sempre honrando a Deus Pai, né? E sempre fazendo tudo sem nada em troca, né? Não queria algo, eu vou, com muitas igrejas, né? Fala que opera milagres, não, mas deixa aqui o seu salário, deixa aqui a sua casa, deixa aqui não sei o quê, né? Sempre querendo algo em troca. Não, Jesus Cristo não agiu desse jeito. Agiu por amor ao próximo, né? Eu fico imaginando isso, né? Qual seria a minha reação? Aí muitos podem dizer, né? Que agiria igual, muitos podem dizer que agiria diferente. Eu acho que hoje, mais no dia de hoje, né? Ano 2021, né? Falar que você agiria igual, misericórdia, faça uma autoanálise da sua vida, porque a resposta sua tem que ser completamente diferente. Você é salvo por Cristo. Se você é salvo, né, por Cristo, se você tem o Espírito Santo na sua vida, a sua resposta tem que ser: eu agiria diferente. Mas se você não é salvo por Cristo, se você não teve encontro com o Senhor Jesus Cristo, né, e não confessou como Senhor e Salvador de sua vida, obviamente, você agiria como o povo judeu ali agiu. Mas a minha resposta, eu tenho a Bíblia, eu tenho hoje a Bíblia, coisa que eles também não tinham na época, porque a Bíblia ainda estava sendo redigida, né? Nós temos hoje de Gênesis e Apocalipse. Tem muitos que têm 10, 15, tem vários anos de igreja. E você, no ano 2021, não, eu agiria igual. Misericórdia, misericórdia, né? Ué, então você não tem convicção da sua fé? Eu tenho convicção da minha, né? Creio de coração no que Jesus Cristo fez por mim. E esses 3 últimos capítulos foram fantásticos. É uma leitura que nunca se cansa, nunca envelhece e sempre você tira ensinamento e um puxão de orelha, né? Às vezes você está vivendo uma vida focada em muita coisa, sendo que o foco sempre deveria ser a pessoa do Senhor Jesus, né? Para tudo na sua vida. Sua segunda-feira tem que ser uma segunda-feira que você honra Jesus, terça, quarta, quinta, assim por diante, né? A semana toda. Os seus atos, tudo tem que ser algo que honre e glorifique o Senhor Jesus Cristo. Honrar esse sacrifício que está aqui nessa lição de hoje, né? Todo o sofrimento que ele teve ali, né? A zombaria, as cuspidas, suas vestes foram cortadas, né? É, eles escarneciam de Cristo, deram para beber vinagre misturado com fel. Gente, misericórdia, esse homem sofreu demais. Por amor de mim e por amor a você. A nossa postura tem que ser uma postura diferente. Porque é desprezar tudo isso aqui. Se é uma postura que desagrada, se é uma postura que eu peco, eu desonro a Deus. Desonro a Deus. Eu sei que ninguém é perfeito. Perfeito só foi Jesus Cristo. Mas eu tenho que procurar sim a perfeição. A santidade é crescer um degrau a cada dia. Não posso ficar estagnado ou regredir. Eu tenho que procurar sempre e sempre. Ainda mais nessa época que a gente está vivendo, de isolamento, né? Muitas vezes a gente está fora do convívio eclesiástico na igreja, né? Eu falo por mim mesmo, né? Que eu tô tendo, né, passando por alguns problemas sérios de saúde, né? Olhando pelo vídeo aí, talvez não denote, mas acho que eu nunca passei tanto em médico na minha vida nesse ano de 2021. Começando, na verdade, metade de 2020, né? Metade de 2020 para 2021 do que minha vida inteira. Acho que eu passei muito, mas são coisas que Deus permite com o objetivo de nós
talvez nos quebrar, nos quebrantar e viver numa vida cada vez mais dependente de Deus, né? Não sei, né? E é cada um, né? Cada um que passa pelos suas adversidades, seja ela de saúde, seja ela financeira, seja ela de relacionamento, não sei qual que é o seu, né, problema, mas se Deus está permitindo que você passe por alguma adversidade, é para que você esteja tendo mais intimidade com Deus e pedindo orientação de Deus e sabedoria de Deus para tudo que você vai fazer na sua vida, né? E espero que todos sejam vacinados logo, para que a gente possa voltar ao convívio eclesiástico na igreja, né? Eu fico vendo meu filho já tem 1 ano e meio, né? E uma coisa que eu sinto muita falta é de levá-lo para a igreja na escola bíblica dominical, né? Para mim, a escola bíblica dominical é um culto importantíssimo, tanto do mais novinho ao mais velho, porque nós temos liberdade, essa alegria dupla, né? De aprender da palavra de Deus dobrado. Primeiro com a escola bíblica, com os professores da escola bíblica, e depois com a pregação do pastor, né, no culto. Quer dizer, eu tenho duas condições de estar estudando e meditando a palavra de Deus, né? Uma porção dobrada no domingo de manhã. E isso é muito bom, né? Isso também é válido para as crianças que ficam ali na classinha delas, cantando e louvando a Deus, tendo as lições da escola bíblica também, né? Isso é muito, muito, muito bom. E eu espero que meu filho, em breve, esteja vivendo, né, essa fase, né? Espero que essa fase que a gente está passando hoje seja rápido, né? Que brevemente todo mundo, né, esteja vacinado e vamos continuar nos cuidando, né? Obviamente, porque mesmo que esteja vacinado não está isento de pegar a doença, né? Mesmo vacinado. Mas é claro, né, que se todo mundo estiver vacinado, os sintomas talvez sejam os mais leves possíveis, né? Já que o seu corpo está, vamos dizer, né, mais ou menos preparado para essa doença. E assim voltar ao mais natural do que era antes, né? Normalidade, acho que não volta mais, mas o mais parecido do normal, né? E aí meu filhinho, né, que está em outubro faz 2 anos, né, possa aprender de Jesus Cristo na escola bíblica dominical também, né? Não só aqui em casa, mas também na igreja, junto com os outros coleguinhas, né? Da classe infantil. É muito importante isso, né? É você honrar, glorificar a Deus por tudo aquilo que Jesus Cristo passou, né? Nesses momentos, ele chorou, foi orar, encontrou seus discípulos dormindo, foi orar de novo, encontrou os seus discípulos dormindo de novo, né? Então não foi fácil para Cristo, né? O seu suor, né, era como gotas de sangue. Você vê a angústia, né? Pai, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a sua vontade e não a minha. Você vê, se a gente for ler, né, até capítulos anteriores do sugerido aqui pelo autor, né, no capítulo antes do capítulo 26, né? Gente, realmente é algo que eu tenho que procurar fazer um autoexame e ver a quem pertence o meu coração, né? Jesus Cristo está à porta, está batendo, né? Abra só a porta do seu coração, ouça Deus, seja com os professores de escola bíblica, seja com o próprio Deus através do Espírito Santo te ensinando a palavra de Deus, seja através do YouTube aí, das pregações, né? E você vê que hoje nós temos, né, essa liberdade de estar vendo a pregação, o culto da primeira igreja, você quer também assistir o culto da segunda igreja, de outras igrejas batistas, né? Você tem essa liberdade, porque no YouTube tá cheio, né, de procurando também, é claro, né, sempre ver algo de uma igreja da mesma fé e ordem, misericórdia, né? Pegar umas igrejas aí que misericórdia, né? Prega tudo menos a Bíblia. Então temos que ter essa sabedoria, esse discernimento, né? E procurar a ter uma vida que honre e glorifique a Deus. Porque Jesus Cristo, no capítulo 28, nos dá a ordem. Eu sou discípulo, você é discípulo, né? Então qual que é a ordem que Deus dá? Portanto, ide fazer discípulos, né? Maria, né, junto com outras mulheres, foram ao túmulo e não encontrou Jesus Cristo, né?
porque ele já tinha sido ressuscitado. E o anjo falou: ide, né? E avisai, né, aos discípulos. E se elas fizeram o quê? Ai, deixa eu pensar. Ai, quem sabe? Ah, não, será que é verdade? Não, elas não fizeram isso. Pegaram e foram avisar. É isso que tem que ser. Recebe uma ordem, né, proveniente de Deus, cumpra, cumpra, né? Seja um discípulo autêntico, né? Você se considera discípulo? Eu me considero discípulo? Então, faça o que está lá no capítulo 28. Portanto, ide, fazei discípulos. Muitas vezes a gente está num ambiente que não é possível pregar a palavra de Deus com palavras, mas pregue com a sua vida. Façam com que as pessoas queiram ser como você é. Que o seu gesto, que a sua vestimenta, que o seu gesticular, né, a sua forma de seu semblante denote que você é um servo do Senhor Jesus. Que a sua vida honre esse sacrifício todo que está aqui descrito no capítulo 26, 27 e 28. Que você viva segunda, terça, quarta, quinta, sempre, né, honrando e glorificando a Deus. A gente tem que ter essa consciência, né? É o nosso dever como servo do Senhor. Deixa eu ver o tempo aqui, irmãos. Bom, já estamos encerrando, né? Eu acabei já falando um pouquinho de tudo, né? É que eu não estou me apegando tanto à revista, estou pegando pelos textos que está aqui na Bíblia, né? De 27, capítulo 26, 27 e 28. Outra coisa que a gente vê, né? É aquele testemunho, né? Deixa eu ver onde que está. Capítulo 27. Deixa eu ver. Capítulo 27, versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e essas coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Que eu possa ser igual a centurião, né? Identificar que Jesus Cristo é de fato o Senhor e Salvador de minha vida. E que glorifique a Deus, honre a Deus por todo esse sofrimento causado por nosso pecado. Que eu venha ter uma vida digna do Evangelho. Não seja uma pessoa só de fachada, né? Mas que seja diariamente, né, uma vida que honre e glorifique a Deus. Não estou dizendo que ninguém vai pecar aqui mais, que ninguém vai cometer mais nenhum pecado, mas eu tenho que procurar viver uma vida santa. E se pecar, arrependa-se. Já ora a Deus imediatamente, não deixa para orar no final do dia que você vai esquecer do pecado que você fez. Procura viver uma vida digna e reta diante do Senhor. E que seja um autêntico discípulo de Cristo. Porque a cada dia que passa, eu estou mais e mais próximo para encontrar com Ele, com o Senhor Jesus que se sacrificou por mim ali na cruz. Se não for com a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja, pode ser que Jesus Cristo esteja te chamando pessoalmente. Eu mesmo já passei por 4 acidentes de motos, vi a morte bem perto. Muitos outros irmãos tiveram outros acontecimentos em suas vidas que podem ter presenciado a morte perto, mas Deus permitiu que você vivesse. Se Deus permitiu que você vivesse, é porque você honre a Jesus Cristo com a sua vida. Deus está te dando oportunidade para que você faça o seu melhor em prol do nome do Senhor Jesus. Então vamos fazer isso. Pregar o Evangelho, se não com palavras, que seja com a nossa vida. E que Deus possa nos orientar a como melhor servir Ele a cada dia. Que Deus nos abençoe, abençoe os irmãos incríveis, e São Mateus é incrível. Se você não leu o livro de Mateus, leia, gente, leia. Não perca essa oportunidade, não perca essa oportunidade. Leia, do capítulo 1 ao capítulo 28, né? E que Deus nos abençoe, que Deus, através do Santo Espírito, possa fazer cada um aqui se lembrar dos ensinamentos e colocar em prática no nosso dia a dia. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
É isso aí, a vida nossa, a cada dia, tem que ser uma vida que eu suba um degrau, né? Que eu cada vez mais me santifique perante o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.